Então vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Amém? Todos acharam? Deixa eu ver se está na tela, já está também. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim. Glórias a Deus. Todos que fizeram esse sinal podem expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Aleluias. Meus amados, vamos começar aqui dando um foco no primeiro versículo que a gente leu, o 24, que começa dizendo assim: todo aquele. No versículo 26 diz assim: e aquele. O que significa que o Senhor Jesus está falando sobre pessoas, sobre vidas. Ele não quer ensinar como construir uma casa, mas Ele quer ensinar como construir uma vida. Amém? E Ele diz algo sobre isso no 24, dizendo que construir uma vida, todos entenderam o que é isso? Construir uma vida é semelhante a construir uma casa. Vai pegando isso no teu espírito. Ele fala que existem duas maneiras de construir casas, o que você já sabe que significa também duas maneiras de construir vidas. Uma de uma forma prudente e a outra de uma forma insensata. Vamos lá, com isso a gente está entendendo que Jesus quer falar sobre as nossas vidas. E quando você lê aqui que uma casa caiu e a outra não caiu, vamos entender que não somente está falando da responsabilidade que a gente tem de construir bem as nossas vidas, como também está falando das consequências de construir mal. Nós observamos que quando uma casa cai, o que significa quando uma vida cai, os prejuízos, os efeitos, ou seja, as consequências disso recaem sobre aquela própria casa. Eu tenho certeza que neste nosso encontro aqui, como também vai acontecer com aqueles que ouvirem essa palavra gravada, muitas e muitas pessoas estão sentindo, quem sabe sofrendo, assim olhando para si mesmos e dizendo: olha, a minha vida está desmoronando. Eu estou indo de mal a pior, ou quem sabe sentindo que
os resultados de sua vida estão muito diferentes daquilo que ela esperava. Não estão compatíveis com o esforço que ela aplicou para ter uma vida boa hoje. E eu quero dizer que boa não é apenas financeiramente falando, mas também no sentido de alegria, de paz. Mas também existem em nosso meio muita gente que tem as vidas prosperando cada vez mais firmada na rocha. E a cada desafio e a cada prova pela qual elas passam, elas se sentem mais fortes, mais firmadas na rocha. E isso fala de responsabilidade sobre esta construção. Creio que se o Senhor está dizendo isso para nós, trazendo isso aos nossos corações, Ele não está querendo dizer que quem construiu mal, que quem tomou decisões erradas, ou quem sabe hoje estão vivendo situações complicadas em suas próprias vidas, não tem mais jeito de consertar. Não, Jesus não falaria isso para aqueles discípulos, e muito menos para nós que estamos aqui ouvindo essas palavras para dizer: olha, o que passou, passou, e se você aí está de um jeito ruim, lamento, mas nada posso fazer por você. Nós precisamos lembrar que as palavras do Senhor Jesus são vida. Nós precisamos lembrar que a reconstrução daquele que procura pelo poder de Deus é uma verdade absoluta em toda a Bíblia. Nós precisamos lembrar do que é o vaso nas mãos do oleiro, que quando quebra, ou seja, que quando chega ao ponto de ser completamente destruído, ainda tem uma chance de recomeçar. Aleluias! Aleluias! Mas ele diz: é muito importante a escolha do alicerce. E quem já construiu uma casa aqui, ou pelo menos aquele que sabe como isso é feito, precisa entender a importância da prudência. O homem prudente é aquele que pensa antes de fazer. É aquele que calcula ao máximo o que pode acontecer ao longo desta construção. O homem prudente muitas vezes demora um pouco mais para começar. Normalmente o prudente não é afobado. Normalmente o prudente não é tão corajoso como muitos gostam de ser. Ele planeja, ele procura entender o que vai acontecer ao longo da sua construção, ao longo do desenvolvimento da sua própria vida. Já o insensato, ele às vezes começa muito rápido, ele se atira muito rapidamente para as novas ideias. Ele constrói também mais rapidamente. Ele muitas vezes, se a gente está falando de vidas, e não exatamente da construção de uma casa, ele muitas vezes se preocupa bastante com a formação, com a criação, com a construção da sua própria identidade. Sim, ele não quer parecer um qualquer. Ele não quer que olhem para ele e vejam nele uma pessoa sem valor, uma casinha simples, uma casinha totalmente igual às outras da rua.
A insensatez, ela muitas vezes passa por esse pedaço. A pessoa, ela quer ser, ela quer aparecer, ela quer que vejam nela uma pessoa vencedora. Ela muitas vezes tem até algo bom, ela querer ser exemplo. Só que o problema, meus amados irmãos, é que uma característica do insensato é não se preocupar com o principal da construção. Escolher o alicerce, sondar tudo aquilo que ela tem ao redor, suas possibilidades. E aí acaba acontecendo o que Jesus diz aqui sobre vir as chuvas, vir tempestades, avalanches. Ele deu algumas coisas aqui, né, como a chuva, rio, soprar ventos. Com isso, a gente precisa pensar uma coisa. Normalmente a gente acha que ser prudente é estar na igreja, é ter uma religião, de repente até estudar e conhecer um pouco da palavra de Deus. Parece que prudente é isso, e insensato é aquele que não tem religião nenhuma, é aquele que está fora de tudo, é aquele que nunca participa de nada, religiosamente falando, sabe? Mas Jesus não está falando isso não. Ele está falando aqui de dois grupos, que é um grupo, o prudente, que também a gente pode chamar de sensato. O outro grupo ele está chamando de insensato, que a gente pode também chamar de imprudente. Dois grupos. Mas estes dois grupos estão dentro da igreja. Observe porque ele diz aqui que, versículo 24, o começo dele. Hoje eu não tenho a tela do fundo aqui, eu vou ter que vir aqui mesmo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Então, o primeiro grupo escuta a palavra. O segundo grupo, você vai ver no versículo 26, quando ele diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre. Então, eu quero saber se todos entenderam que os dois grupos aqui ouvem a palavra. Quem entendeu? Faz um sinal assim com a mão, por favor. Todos entenderam? O prudente ouve a palavra. O insensato ouve a palavra. Então, amados, se ouvem a palavra, é porque estão dentro da igreja. O que está fora não ouve. O que está no mundão, como a gente diz, não quer nem saber de ouvir palavra. Ocorre que o prudente ouve e que o insensato também. Mas há uma diferença entre eles, né? A casa de um caiu e a casa do outro não. Você já sabe de quem caiu a casa, mas vamos imaginar uma coisa, que se até aquele que ouve a palavra corre o risco da casa cair, você imagina quem não ouve, não dá nem para falar, não dá nem para pensar o que pode acontecer. Então aqui, nós precisamos entender que ser prudente, segundo o que Jesus ensina, segundo o que fica tão claro aqui nessa palavra, ser prudente é não somente ouvir. Por quê? Ele explica no 24, todo aquele, pois, que escuta, ouve, estas minhas palavras, e que mais? E as... então não é somente ouvir, é praticar. Eu sei que você já sabia disso. Você já sabia disso, eu sabia que você sabia. Assim como eu sei que você sabe que Jesus diz que aquele que
ouve, mas não cumpre, não pratica, é insensato. Você sabia disso? Bom, essa palavra é bem conhecida já, né? Tá bom, então agora, irmãos, vamos pegar aqui nesta manhã de domingo, uma manhã de Santa Ceia. Todos nós aqui estamos não somente ouvindo a palavra, como principalmente entendendo a palavra, e isso é muito importante. Agora, se nós ouvimos e entendemos, a gente precisa pensar se a gente cumpre. Porque nossa tendência, nosso impulso é dizer assim: ah, mas claro que eu cumpro. Eu ouvo e cumpro, né? Eu ouço e cumpro, é uma coisa meio que automática, irmãos. Mas deixa eu, pelas inspirações do Espírito, sabe? Por aquilo que ele foi falando, em primeiro lugar, comigo mesmo. E eu não estou me excluindo dessa análise que vamos fazer, não. Vou deixar claro isso aí, porque isso é para todos nós. Deixa eu só fazer uma pergunta, olha, por curiosidade, irmãos, dá só uma olhadinha no que vai acontecer agora. Eu vou fazer uma pergunta e você vê a quantidade de mãos que vão se levantar. Mas logo em seguida você já fecha os olhos e esconde a sua mão. Quem daqui ouve e cumpre as palavras do Senhor, levanta a mão. Viu isso? Mas tem um detalhe, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica assim correndo atrás de uma explicação. A gente procura pensar se alguém é culpado por aquilo, né? Às vezes meus pais foram legais comigo. Sei lá, não me criaram no caminho do Evangelho, não me deram muita atenção quando eu era criança, não. Eu vivia, sabe, para lá e para cá, largadinho, sabe. Quando eu fui adolescente, não tinha um grupo de jovens na minha igreja, e a minha igreja era meio requenguela, e aí, a gente vai indo, né? Que você conhece como é que é adolescente, vai indo assim. Você vai encontrando explicações. Mas a vida que está desmoronando é a tua. Não é do líder de jovem, não é do pastor da igreja, não é do teu pai, da tua mãe. A vida que está desmoronando é a tua. A vida que está apresentando rachaduras é a tua. E eu aqui, irmãos, preciso, passar por algumas coisas que Jesus disse. Jesus disse em João, capítulo 13, versículo 34. Ele disse para a gente amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Então Jesus pede para amar. Aquele que ouviu isso entendeu perfeitamente. Mas quanto ao praticar, a gente precisa pensar o seguinte: eu preciso amar, mas assim, tem coisa que não dá para amar, tem gente que não tem jeito e tal, e aí você às vezes acaba não amando. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus disse para pregar. Não está lá? Vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Alguns vão não somente ouvir e entender perfeitamente o que Jesus quer. Ele quer que você pregue o evangelho. Alguns vão praticar isso. Eu diria que estes serão prudentes, se esforçarão de alguma maneira, ainda que não tenha aquele talento, ainda que ele não pense em pregar numa praça, né? Porque é vergonhoso, tal, mas ele é tímido e tal. Mas assim, ele vai encontrar um jeito. Ele vai participar disso numa célula. Ele não é muito bom de falar. Mas ele vai ali quando está num pequeno grupo, quando ele está com um amigo de trabalho, ele vai procurar de alguma forma
não somente ouvir, mas também praticar isso. Outros não. Outros passarão muitos dias da vida, quem sabe, infelizmente, a vida toda, sem nunca ter pregado para ninguém. Em Mateus capítulo 20, versículo 26, o Senhor Jesus diz para servir. Está escrito: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Vamos ler o 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Quem ouviu essas palavras do Senhor Jesus, faz um sinal para mim. Amém. Quanto a quem pratica, eu não vou perguntar. Fica por você aí. Mas alguns se esforçarão em servir. Se esforçarão em observar se alguém perto de você está necessitado. E para você que só pensa em dinheiro, não é sempre de dinheiro que a pessoa precisa. Ela muitas vezes precisa de uma companhia, de um conselho, de uma ajuda, de um café junto, de um abraço, de uma palavra dura, por que não? Irmãos, porque tem gente que só quer ouvir o que é gostoso, o que agrada aos seus ouvidos, suas orelhas. Mas eu sirvo ao meu irmão quando eu digo para ele, viu? Você para de ser chato, cara. Tá doido, ninguém te aguenta. Eu sirvo ao meu irmão quando eu digo, olha, está todo mundo dizendo essas coisas de você. Sabe, eu tenho uma ilustração muito legal disso. Eu digo que aquele que serve, aquele que estende a mão, irmãos, é igualzinho àquele que tira um papel das nádegas da pessoa. Quando eu era jovem e estava na escola, não sei se vocês passaram por isso ou viram isso, né? A gente costumava colocar um papelzinho com durex na coisa das pessoas, né? Por exemplo, assim, a gente escrevia assim, aluga-se os fundos. Ela ia passando e todo mundo rindo dela. Todo mundo rindo. Mas ela não sabia o que estava acontecendo. Era ela passando, os outros lendo, rindo, e ela, coitada, indo lá. Qual é o verdadeiro amigo, irmãos? É o que ri? Ou é o que chega lá e fala assim, amigo, dá licença um pouquinho, deixa eu tirar esse papel de suas nádegas, porque, olha, esse é o verdadeiro amigo. E isso é servir, irmãos. É não deixar o irmão passando vergonha. Bom, em Mateus capítulo 18, versículo 21, o Senhor diz para perdoar. O que ele diz? Ele diz, então, Pedro aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Quem é que não conhece essa, irmãos? Quem não conhece isso? Quem já não ouviu alguma vez na vida? Nós temos até células, que tem esse nome aqui. Olha bem para isso. Bota no outro versículo lá. O que Jesus diz? Ele diz, não te digo até 7, mas... Como? 70 vezes 7. Alguns serão prudentes. E mesmo que tenha que perdoar o cafifento que se acha que não merece perdão, porque, viu, não dá. Mesmo assim, alguns se esforçarão e dirão assim, Jesus me disse para perdoar, e Ele me perdoou. E Ele não ficou apontando o dedo no meu nariz e toda hora lembrando daquilo que eu fiz, que só Ele sabe. Mas Ele simplesmente me perdoou.
E a gente, muitas vezes, irmãos, está com a vida amarrada nesse negócio aqui. Escuta isso, sou eu que estou dizendo não. É o Senhor Jesus quem disse: aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, esse é o prudente. Esse é o que está sabendo construir a sua própria vida. Porque eu posso ser o que for, posso ter o defeito que eu tiver, e as qualidades também, mas eu não construo a vida do Roberto. Ele constrói a dele, e eu construo a minha. E você vira para o seu irmão e fala: e você constrói a sua. Eu só tenho uma observação: graças ao meu bondoso Deus, graças a um Deus que não é somente poderoso porque criou todas as coisas, mas é também misericordioso ao ponto de me permitir que eu encontre com Ele sozinho no meu quarto e o chame de Pai. Graças a Ele, eu posso construir a minha vida e tenho a consciência de não bater no peito e dizer que ela está bem construída porque eu trabalhei muito, ou porque eu fui muito responsável, ou porque eu sempre fui bom de matemática ou de português. Porque com todas essas qualidades de um ser humano, eu também posso errar muito quando eu não sirvo, quando eu não amo, quando eu não perdoo. Amém? Já estou mais calmo já, vou voltar aqui. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, deixa eu te falar, aguenta firme aí, irmão, segura firme na cadeira aí. O Senhor pede para priorizar. Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem é que não entende isso, irmãos? Ah, mas eu não sei o que é reino de Deus. Ah, para com essa conversa, tá? Pode até não saber o que é reino de Deus, mas você está entendendo muito bem que Deus quer que você priorize as coisas dele. Ou não? Vai dizer para mim que não? Olha, está muito claro, tem as coisas dele e tem as demais coisas. Qual você prioriza? E alguns terão a consciência de construir as suas vidas de forma prudente e vão dizer: olha, eu tenho muitas coisas para resolver. Mas o Senhor Jesus me disse: busque primeiro o reino dele, e se esforçarão e lutarão contra si mesmos, para deixar as demais coisas nas mãos dele, confiando que ele disse, eu vou acrescentar estas coisas. Mas outros farão de conta que isto não é bem assim, e que não dá para buscar o reino com tanta conta para pagar. Não dá para buscar o reino com uma agenda tão lotada e com tanta canseira que você se encontra com as coisas da tua vida. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, o Senhor Jesus pede para renunciar. Ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Alguns vão entender o que ele disse e vão pensar que não dá para tocar a vida só fazendo aquilo que a gente gosta, só fazendo aquilo que dá prazer, só fazendo aquilo que te realiza socialmente. Que não dá para passar a vida buscando somente as coisas para o teu bem pessoal. Alguns vão entender que evangelho é comunhão, é vida em comunidade, é estar misturado
com um povo que inclusive é diferente de você. Alguns vão entender, outros não. Outros vão passar o tempo todo defendendo o seu jeito de ser, o modo como ele foi criado, a religião que lhe foi imputada, vou falar assim, e não vão renunciar. É aquele que sempre quer mais, é aquele que sempre busca algo novo, é aquele que cai na palavra falsificada de que esse aqui é o novo lugar da tua vida, você saiu do lugar de escravidão e agora você está aqui para... agora sim, agora vai nada. Se não tem renúncia, não vai. Aliás, que vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aquele que constrói rapidamente, irmãos, também constrói. E quer saber, muitas vezes, aquele edifício que foi começado rapidamente no lugar errado, está certo, mas ele se esforça, sabe? E vai pondo tijolo sobre tijolo, e vai dando acabamentos, e vai colocando uma decoração bonita, aquela casa fica boa também. E leva um tempo para os rios, para as avalanches da vida caírem. Então, enquanto não cai, parece que está tudo bem. Olha que espetáculo de casa. Que coisa sensacional. Veja. O prudente, muitas vezes, demora mais para construir, porque ele não compra 5.000 tijolos sem ter o dinheiro para pagar. Demora um pouquinho, então aquilo vai devagarzinho. É um negócio. Você já viu construção de pobre, como é que é, né? É desse jeito. Ou você vai, mas olha, parece que não está saindo do lugar. Mas até que um dia, está com as paredes levantadas, as portas colocadas, os vridos, o telhado, e ele muda lá, e aí ele está lá, não está parecendo uma coisa legal. Irmãos, o problema não é quando você começa. O problema não é quando está se amostrando. Porque aí está tudo bem mesmo. Ninguém vai dizer, mas o cara... Não, está sendo insensato. Ninguém vai chegar para você e falar, viu, você não está ouvindo a palavra, cara. Tem uns crentes chatos, eu concordo. Eu também sou um. Eu falo, a pessoa não gosta de ouvir. O que ela gosta de ouvir é, nossa, que casona. Mas eu, às vezes, tenho que dizer, viu, será que não é hora de você priorizar uma outra coisa? Sabe, Jesus diz, olha, ouça as palavras, sabe? E onde que está o espaço da palavra do Senhor na tua vida, sabe? Viu? Você só tem um culto por semana na igreja, e aí a palavra vai durar, sabe, uns 30, 40 minutos. E esse vai ser o espaço da palavra, se você prestar atenção em tudo. Se você não tiver muita sede e tiver que beber água na hora, se você não tiver uma criança passando, ou se você não tem aquele problema para segurar e tem que dar uma corridinha lá na casinha e tal. Olha, eu digo que é pouco, irmãos. Mas fora isso, muitos não têm nem o culto de célula. A palavra da célula é muito rápida. Muitos não frequentam aula bíblica nenhuma. Não, simplesmente não consegue. E eu não estou fazendo uma propaganda da aula bíblica dos domingos, não. Fica tranquilo, eu não estou dizendo que você não vem porque você não quer. Não, eu sei, você está cansado, você tem prioridades, você tem tua família, está tudo bem. Mas assim, você precisa encontrar um outro jeito de ouvir as palavras. Sabe, muito interessante, deixa eu ver se está na tela. Se a Raíza conseguir voltar para João, não, para Mateus, lá, a primeira palavra, ele diz, todo aquele, pois, que escuta, o que mesmo? Lê para mim, irmãos, todo aquele, pois, que escuta, o quê? Se eu ouvi bem a igreja, vocês disseram, estas minhas palavras, correto ou não? Certo, Emily? É isso que está aí?
Gramaticalmente falando, está tudo no plural, não está? Quer dizer que não é uma palavra só. Muitas são as palavras do Senhor. Eu só estou dando exemplo aqui, irmão. Marquei esse papelzinho aqui, ontem de noite, 1h30 da manhã, orando, pedindo a palavra. Marquei aqui. Não, é só um exemplo. Eu nem sei se eu estou passando pelas coisas mais importantes, mas eu acho que sim, tudo que é de Jesus é muito importante. Eu acho que essa daqui deve ser. Mas, sabe, as oportunidades que você mesmo cria para ouvir as palavras do Senhor são poucas. Mas tempo para muitas outras coisas você tem. Desculpe a franqueza, sei que muitos vão me taxar de chato, tem uns visitantes ali que talvez nunca mais queiram voltar nesta igreja, eu estou correndo esse risco. Mas amém, meus amados, sinto que eu posso contribuir com alguma coisa. Dizem que o remédio amargo é o melhor? Então, posso falar para você um perigo que existe em não criar oportunidades de ouvir a palavra do Senhor? Posso te falar? Tem uma célula, você não vai, aí são 15 dias que você vai ficar sem a palavra da célula. Tem um culto, você não vem, são 15 dias que você vai ficar sem a palavra do culto. Eu sei que você pode encontrar muitas outras formas de ouvir as palavras do Senhor Jesus. É claro, eu também não nasci ontem, eu sei que você pode pegar a tua Bíblia no teu devocional. Eu sei que você pode colocar no YouTube mensagens de pregadores extraordinários, muito, mas muito melhores do que eu, e eu não estou sendo falso modesto, claro que não, eu sei que tem. Eu ouço alguns, não todos, mas alguns. E sei que ouço a palavra do Senhor ali também. Mas a questão é a seguinte: o que eu faço ou deixo de fazer diz respeito à minha casa. E se quiser falar da minha, eu dou alguns testemunhos aqui, desde quando eu conheci o Senhor Jesus. Mas aqui não é sobre mim, é sobre nós. E se eu fosse você, eu seria muito egoísta nesta hora. E pensaria, sim, egoísta gospel, tá bom? Pensar, como é que eu estou? Porque talvez o meu marido não esteja muito legal, minha mulher não está muito legal, meus filhos, misericórdia. Meus pais, Jesus. Aí você. Porque a hora que a casa cai, irmão, não vai adiantar você falar assim: gente, o que aconteceu com a minha casa? Eu não mereço isso. Eu ouvia as palavras. Você ouvia, mas não se engane. Jesus diz, aqueles que ouvem e praticam, no plural, estas, no plural, minhas palavras. Sabe qual é o problema disso, irmãos? É que muitas vezes, na hora que a casa começa a desmoronar, que o esgoto entope, que a pia... Gente, você já viu pia na hora que você vai lavar a louça e o troço não desce? O cheiro que dá ali, você fica tentando. As paredes começam a rachar, em dia de chuva começa a entrar água, goteiras, tem que botar um barde aqui, outro barde ali, e fica aquele tac, tac, e aquele negócio todo, e você... Nós não estamos falando de casa, nós estamos falando de vida. E eu creio que você já me entendeu isso. Agora, não quero ser dramático, irmãos, eu quero apenas que você pense nisso e saiba que Jesus não te chamou aqui para dizer que está tudo perdido, mas Ele chamou para dizer, viu, se você tiver que recomeçar de novo, recomece, mas comece escolhendo um bom alicerce. Quem sabe, você já fez tanta coisa na tua vida, mas você começou no alicerce errado, você quis construir na areia porque ficava perto do mar, porque era uma paisagem linda, e todos iam te admirar, mas agora é hora de parar. Você pode começar de novo, mas não comece sem Jesus. O apóstolo Paulo fala lá nos primeiros capítulos de Coríntios, que nós somos semelhantes à construção de uma casa, mas ele diz claramente, veja cada um como constrói sobre o fundamento. E ele diz mais, ele diz, ninguém pode colocar um outro fundamento, ou seja, ninguém pode inventar uma coisa que seja mais forte do que construir sobre as palavras do Senhor Jesus. Amém, amados? E aí você não ouve as palavras, e você desesperadamente corre atrás
de uma palavra. E esta uma palavra, muitas vezes, irmãos, é aquela do tipo: se você ofertar na casa do Senhor, se você dizimar na casa do Senhor, se você semear aqui um envelope, uma coisa nessa caixinha aqui, você vai corrigir toda a sua vida. E você está acreditando nisso, irmão, nessa palavra? Você acha mesmo que você, me permitam, não ama, não prega, não serve, não perdoa, não prioriza, não renuncia? Ah, mas se você ofertar na casa do Senhor, a sua vida vai mudar? Você acredita mesmo nisso? Para! Essa é uma palavra. Quer falar de dízimo e oferta? Vamos escolher outra hora, mas assim, se cair nessa, depois tudo se resolve, porque você aprendeu que você tem que pôr o teu melhor. Aí fala da mulher viúva, que só tinha uma moedinha para dizer que você tem que dar a tua casa e o teu carro na casa do Senhor. Irmãos, será que a gente já não cresceu ao ponto de entender que não é bem por aí, mas é um risco? Porque muita gente não fez nada disso, mas quando chega na hora de vamos ofertar, vamos fazer uma campanha. Irmãos, que conversa é essa de campanha? Campanha todo dia em casa, ajoelhar, orar, clamar ao Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, me ajude a reconstruir. Ah, eu não sou contra a campanha também, para quem de repente estiver ouvindo e achar que eu sou, pastor não gosta de campanha. Tá, tudo bem, vamos fazer uma campanha então, tá. Você quer? Vamos fazer. Mas não venha falar para mim que isso vai resolver uma vida. Não vem falar para mim que quem escolheu o alicerce errado vai agora mudar tudo, porque vai fazer uma campanha. Saibam que recomeçar é possível com o poder de Deus, aleluia. Se o vaso tem que quebrar, que seja nas mãos do oleiro, aleluia. Não se envergonhe daquilo que foi a tua vida até hoje, mas se encha-se de esperança no Deus Todo-Poderoso que te chamou aqui nesta manhã para dizer: você pode fazer direito. E você não tem que mostrar para ninguém quem você é. Você apenas tem que ser na presença do Senhor, porque no dia que formos morar na glória, não terá casas melhores e maiores, terão apenas aquelas que foram construídas para todos aqueles que nele creem. Aleluia! Vou encerrar. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, diz para você encarar. É isso que falta muitas vezes, irmãos. A gente não encara a verdade do Evangelho. A gente não encara. Todo mundo sabe o que é encarar. Você sabe quando você está passando, bom, é até besteira perguntar isso. Você já passou por necessidade financeira, né? Claro, né? Você já passou, eu sei. Então, mas quando está assim, farta dinheiro para isso, farta dinheiro para aquilo, falta, e você se vê realmente numa situação difícil, e você tem que trabalhar, porque você olha para o céu, não cai. Se você for numa represa e esperar que o peixe tenha uma moeda na boca igual teve para o Pedro, também não dá certo. Aí você vai ter que encarar um trabalho que muitas vezes não é o que você quer. Mas você vai ter que encarar, enfrentar. E o que tem a ver com essa palavra? Tem a ver isso aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e infelizmente muitos são os que entram por ela. Tem crente que quer ser crente para ser abençoado, crente que quer ser crente para postar no Facebook que Deus é fiel, tem crente que quer ser crente porque numa hora de emergência ele tem um Deus para recorrer, mas tem crente que não quer ser crente se tiver que escolher a porta estreita e o caminho apertado.
E se você procurar quem te ofereça uma porta larga e um caminho também largo, você sabe que você vai encontrar. Mas você tem que saber que não foi isso que Jesus ensinou. Que não foi isso que ele falou. O que ele falou aqui? Que você tem que encarar um caminho apertado, irmãos. Significa, sabe o quê? Que o rio que transborda vai transbordar para todos. Que esse papo de querer ser crente blindado é coisa do evangelho coaching. Quem já sabe o que é evangelho coaching aqui, faz um sinal para mim. Nós vimos isso na célula de quinta-feira passada, né? Evangelho coaching. É o teu bem-estar que importa. É o que você quer. Pode começar a dar suas ordens aí, porque alguém vai te ajudar a realizar tudo aquilo que você quer. Larga disso, irmãos. Isso não é praticar as palavras do Senhor Jesus, não. A última, tá bom? Essa eu não posso deixar de fora. João 8, versículo 31. O Senhor Jesus diz para você, para nós todos, né? Permanecer. Ele diz aos judeus que criam nele. Prestem atenção, ele não está falando com gente que não crê. Não, quem não crê, não crê. Ele está falando com gente que crê. E ele diz aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Alguns vão permanecer, independente da circunstância, independente da renúncia que ela tem que fazer, independente de ter que mudar muito sua consciência para servir quem você acha que não merece. Muitos vão ouvir e praticar. Muitos vão permanecer nestas palavras, mas muitos não permanecerão. E estarão sempre buscando um novo lugar, buscando um novo jeito de ser feliz e vitorioso. Mas isso não vai passar de uma insensatez. Isso não vai passar de um atalho que tantas vezes vai te levar para um lugar ainda pior. Então vamos ficar de pé. Quem é que tem as palavras do Senhor Jesus disponíveis para você? Faz um sinal para mim, por favor. Seja corajoso. Elas estão disponíveis para você. Você tem uma Bíblia? Tem um lugar que você possa ouvir as palavras verdadeiras? Tem? Amém. Você já está dando um passo importante. Ouvir as palavras. O Senhor Jesus, e eu digo isso pelas inspirações do Espírito Santo, sinceramente, irmãos, sinceridade de coração, não, Ele não me pediu para te chamar aqui para dar bronca em você. Não, não foi assim que Ele fez. Eu posso não ter sido bom, né, o quanto gostaria, mas ele não chamou ninguém aqui nesta manhã para ficar dando broncas e dizer vocês isso, vocês aquilo. Mas o Espírito Santo me revelou que Ele está querendo ver vidas transformadas. Ele está querendo ver uma renovação nessa construção. Sabe, Ele sabe que você já escolheu o alicerce ideal, que é Ele próprio. Ele tem visto você. Ele tem acompanhado a tua vida, teus desafios, teu dia a dia. Ele sabe que você já enfrentou muitas coisas, mas você ainda está aqui, sabe, querendo obter dele uma força que você não tem, uma
inspiração que não está chegando no teu coração, o desespero tem tomado conta de você, mas você está aqui para dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o meu alicerce, e eu posso não estar fazendo essa construção direito, mas o Senhor continua sendo o meu alicerce. Ninguém vai pôr outro fundamento, ninguém vai colocar outro alicerce. Eu posso passar o que eu passar, mas estou aqui, Senhor. O Senhor Jesus quer falar com estas vidas que já tentaram tantas coisas e não foram felizes. O Senhor quer dizer: recomece a construção. Eu vou te ajudar. Olha, sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo que para ser prudente, para fazer as coisas com a certeza de que vão dar certo, você não precisa correria, não é de dinheiro que você precisa, não é de ajuda de humanos, você não tem que colocar as tuas expectativas em pessoas, porque eu estou dizendo, eu estou com você para reconstruir a tua vida. Talvez o teu caso não seja um caso perdido, seja só uma coisa ou outra que precisa ser reformada. Então você não precisa se desesperar. Eu só quero que você ouça e faça e pratique e se esforce para praticar as minhas palavras, para fazer o que eu peço para te fazer. Então numa manhã de Santa Ceia como essa, se você tem que perdoar, você precisa fazer isso, meu irmão. Porque estas são as palavras do Senhor Jesus para a tua vida. Se você não tem servido ninguém, tem ficado no teu canto fechado, cuidando somente das tuas coisas, porque elas são graves de fato, e você não encontra um jeito de servir, quem sabe até quem está do teu lado, precisando também de você. Mas eu não consigo. Mas o Senhor Jesus disse. Então você pode fazer isso porque Ele disse. E se Ele disse, Ele te fortalece. Eu não consigo ver Jesus mandando fazer uma coisa que a gente não possa fazer. Se eu tivesse que pensar nisso, eu ia ter que dizer: como que alguém vai caminhar sobre as águas? Mas Ele disse para o Pedro fazer isso, e ele fez. Pedro, você quer? Então vem. E foi, e andou mesmo. Então, irmão, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar agora. E eu bem sei que o Espírito Santo é quem realiza a maior parte. É Ele quem vai colocar no teu coração que você não veio aqui para tomar bronca, mas que você veio aqui para renovar as tuas esperanças num Deus que tem tudo já, irmãos. Sim. Deus já tem tudo, irmãos. Todo ouro, toda prata é dele. Não precisa do meu dinheiro, do seu. Não precisa do meu esforço, do teu. Não, quem precisa de alguém aqui somos nós. E nós precisamos dele. E não dá para ficar para lá e para cá aí, feito barata tonta, não. Agora é hora de pensar. Foi Jesus quem me disse isso? Então o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E depois você vê se deu certo ou não. Porque essa ideia não foi minha, não. Mas eu posso dizer de mim mesmo, sobre mim mesmo, que todas as vezes que eu ouvi, deu certo. E todas as vezes que eu não ouvi, ou que eu ouvi e não fiz, fui imprudente, não deu certo, irmãos. Por que tem áreas da nossa vida que nunca dá certo? Porque está faltando a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui estamos na Tua casa, somos Teus filhos, e certamente o que o Senhor, nosso Pai, entregou ao nosso coração sem sombra de dúvidas, para o nosso bem, para o bem dos filhos. Senhor, nós acreditamos nisso. Por isso
todas as palavras que o Senhor enviou para nós estão aqui, Senhor. Elas estão guardadas. Algumas nós já praticamos. Outras nós sentimos diante do poder da Tua palavra que estão pendentes. Sim, estão com uma marca de não cumprida. Então, nesta planilha dos nossos corações, que possamos, Deus querido, ter a força que necessitamos para encarar, para permanecer, para amar, para perdoar, para vigiar, para saber. Em nome de Jesus, é o desejo do meu coração, e que muitos testemunhos surjam, aconteçam diante desta Tua palavra, Senhor. Que vidas sejam construídas, que sentimentos sejam restabelecidos, que as rachaduras, que tudo aquilo que precisa ser reformado, Deus querido, que hoje estão aqui, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, sejam entregues em Tuas mãos agora na confiança de que o que precisamos não é o dinheiro, não é o apoio de pessoas, mas tão somente ouvir e praticar as Tuas palavras. Eu te agradeço por esse carinho, te agradeço por essa atenção, esse cuidado que o Senhor tem demonstrado para cada um de nós, e que isto seja, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu desejo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E quem também deseja, e quem também conhece o poder deste nome, repita a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, esse nome mesmo, quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia, aleluia.